Vambora aí para mais um Cada Caso, um Caos. Eu sou a Luca e por aqui a gente une música e psicologia, né, com comentários do psicanalista, professor, querido, gente fina, Mário Sérgio Picorelli. A produção é da Bunker Produções. Valeu, Bunker! A gente já falou aqui, né, sobre o Bruce Dickinson do Iron Maiden, já teve episódio do Ozzy, do Serj Tankian, né, o vocal do Sistema Fodão e vários outros. Hoje, no Cada Caso um Caos, a gente vai falar sobre uma das vozes mais agudas, né, do metal, uma referência desde sempre, o Metal God, o inigualável Rob Halford do Judas Priest. Robert John Arthur Halford nasceu no Reino Unido dia 25 de agosto de 1951. Tá batendo aí os 70 anos em 2021. Seus pais são a Joan e o Barry. Além do Rob, eles também tiveram a Sue, que é a irmãzinha um ano mais nova e sempre foi, assim, muito xodó do Rob. Eles são best friends total, assim, melhores amigos desde sempre. O Rob cuidava dela, protegia, ajudava, sempre se trataram, assim, com muito amor. Mesma coisa com o Nigel, né, que é o irmão bem mais novo que nasceu quando eles eram, assim, adolescentes. Enfim, eles cresceram, né, se criaram numa área de periferia, em West Midlands, que é um condado que fica no centro da Inglaterra. O Rob nasceu no início dos anos 50, né, na Segunda Guerra Mundial ali, tinha acabado há pouquíssimo tempo, né, há poucos anos, e ainda existia o racionamento. O pai trabalhava na indústria do aço. A mãe, além de cuidar de casa, ela também trabalhava, assim, fazia uns biquinhos, né, em fábricas, também fazia vários bicos como babá e também era professora, assim, de criancinha bem novinha. O Rob disse que tem uma memória muito forte, né, da sua infância sobre sua família e os seus vizinhos. Ele disse que todos ali meio que cuidavam de todo mundo e que foi um ótimo lugar para começar a vida porque ele aprendeu realmente o valor do trabalho duro. E ele acredita que essa ética, né, ainda está enraizada, inclusive, no Judas Priest, por serem músicos assim que realmente trabalham nível hard, né? A filosofia de vida da mãe dele, para tudo era: você tá feliz? Bom, então se você tá feliz, eu também tô feliz. E o pai também era super gente fina, né? Sempre incentivaram e apoiaram em tudo o que o filho estava ali a fim de fazer, se propunha a fazer. Novinho, mas novinho mesmo, assim, com 8 aninhos, ele já sabia o que ele queria, né? Ele amava cantar e fazia isso com maestria no coro da escola. Ele realmente chamava a atenção. Na escola ele ia bem nas matérias que curtia, né? Tipo história, literatura e, claro, música, que ele apavorava, mas nas outras ele passava assim, raspando e suando. Aos 15 anos ele teve a sua primeira banda e um dos seus professores na escola era o guitarrista principal dessa banda. Esse grupo, ele não fez nenhum sucesso, na verdade, era mais essas bandinhas de escola mesmo, assim, eles tocavam covers de sons que eles adoravam, né, curtiam bandas tipo Yardbirds, Stones, Hendrix. Naquela época o Halford nem sonhava que ia virar uma lenda do rock. Bom, se formou, ficou perdido, né, depois que ele se formou, não sabia o que fazer como profissão, mas lembrando ali do mantra que a sua mãe sempre dizia, né, se você está feliz, eu também estou. Aí ele decidiu ser feliz e foi total pra música. Teve vários projetos, mas a banda que virou mesmo foi com o lendário Judas Priest. Lembra da irmã, que é o xodó dele? Então, o Judas Priest original mesmo estava procurando ali por um vocalista. Ela estava saindo com o Ian Hill, né, o baixista do Judas Priest. Isso na época ali, quando a Sue conheceu o Ken, o guitarrista do Judas, pelo Ian. Então o Rob estava lá na própria banda dele ali na época, e ele tinha já um certo nome, sabe? A galerinha ali da cena conhecia o cara, falava, ele canta muito. Nessas, o Ian e o Ken começaram a perguntar sobre ele pra irmã, né? E aí, teu irmão, qual que é dele e tal. E aí ela apresentou o Rob pro Ken e com uma sutil persuasão, ele aceitou entrar se pudesse levar o batera, o John Hit. Ou seja, obrigada à irmã do Rob, a Sue Halford. No começo aí dos anos 70, ele entrou pro Judas e aí é só história e muito disso é graças à sua irmã. Ele gravou discos que, né, transformaram a história do metal para sempre e foi a voz de clássicos absurdos, né, como Breaking the Law, Painkiller, Metal Gods, Hell Patrol, enfim, entre outras várias. Eu vou deixar um link bem legal aqui do Aposto Que Você Não Sabe, do canal do Regis Tadeu, que fala bastante aí sobre vários discos do Judas e se aprofunda mais nessa história musical, né? Durante um sucesso absurdo, ele deu suas empolgadas, usou muita droga, né? Entornava mesmo caneco, bebeu mais que, sei lá, Heleninha,
apavorou. Ele teve uma over e quase foi tocar harpa lá com Bon Scott, assim, foi por muito pouco. Essa fase foi tensa, né? Ele teve um namorado que se matou depois de uma treta entre eles. E teve também que responder o processo pela morte de 2 fãs. Segundo os pais, né, desses fãs aí, eles se mataram porque uma das músicas dava a entender que se suicidar seria uma coisa legal. Um dos meninos morreu na hora ali, né? O outro teve várias complicações e acabou morrendo depois de 3 anos. Enfim, os pais, eu sei que eles pediram 6 milhões de dólares, mas não deu em nada, porque o juiz entendeu que a banda não tinha nada a ver com isso, com o que tinha acontecido, enfim. Depois dessa fase mega perrengue, né? Em 1986 ele largou tudo e ficou assim limpaço, né? Disse que estava cansado de acordar todo dia se sentindo como um lixo e chegou à conclusão que não estava mesmo usando todo o seu potencial porque as bebidas e as drogas estavam prendendo ele. Aí o Robbie começou a se sentir melhor, né? E conseguiu seguir com classe, né? Só que assim, isso não impediu ele de cantar com Queens of the Stone Age, né? Na música que é um hino a todos os vícios. Isso foi em 2000. Feel Good Hit of the Summer, que eles citam ali várias drogas, né? Mas aí ele já estava limpaço, né? Eu falei mais sobre isso no episódio do Josh Homme, do Queens of the Stone Age, aqui na playlist do Cada Caso um Caos. Uma notícia que bombou no mundo do rock em 98, né? Foi a declaração do Robbie Halford de que ele era gay. Como ele disse, né, para o jornal o Montreal Gazette, os fãs do metal são tão passionais e zelosos e tolerantes como os de qualquer outra forma de música. Isso foi o que o Robbie falou e ainda assim ele ficou muito impressionado pela reação, como ele disse, incrivelmente inteligente e piedosa dos fãs ao redor do mundo, declarando que ele se sentiu muito bem com isso. Um episódio que marcou sua adolescência, né, foi o abuso sexual que ele sofreu por um cara que era amigo da família. O Robbie, na época, achava que aquilo era um tipo de afeto, né, de uma maneira meio grosseira, mas enfim, ele entendia que aquilo era um afeto. O Halford disse ainda que a situação, né, traumatizou muito, né, tudo isso que aconteceu e que se esse abuso não tivesse acontecido, com certeza ele seria um adulto diferente. Tem um livro autobiográfico, né, o Confess, ele também conta ali os perrengues que ele passou nos backstages aí do sucesso, né, já que teve que permanecer hétero durante a maior parte da carreira do Judas. Ele teve alguns relacionamentos com homens, mas muitas vezes ele ficava assim super mal, né, super chateado quando ele descobria que muitos dos seus beliscos eram, na verdade, heterossexuais que estavam pulando a cerca para ciscar no terreno alheio e ó, tchau, tchau. Nesse mesmo livro, ele conta que é uma pota além dessa história aí, de que foi ideia dele usar roupas de couro, né, chapeuzinho de couro, por influência aí de preferências sadomasoquistas. Ele disse que essa imagem é puramente teatral, que a ideia não foi dele e sim da banda e que, por fim, ele é zero sadomaso, muito pelo contrário. Falou que esse visual era mesmo pelo rock and roll. Ele foi um primeiro cara aí, né, do metal mainstream a se assumir publicamente. O Rob disse que aprendeu que você tem de se deixar sair dessa prisão e você não pode viver a sua vida para outras pessoas. Ele falou o seguinte, abre aspas, se assumir no meio do que era naquela época e ainda é até certo ponto uma experiência muito dominada por machos alfa, eu achei esse termo maravilhoso também, ele diz, isso me trouxe muita paz e me ajudou no meu trabalho mais do que qualquer outra coisa. Se você ainda está no armário, você não pode realmente focar na vida e no que você está aqui para fazer em vida quando você tem aquela sombra pendurada, né, na sua cabeça. Apague, bata nela, queime-a, arrebente com ela. Você tem direito de viver sua vida como um humano neste planeta em seus próprios termos. Você não precisa se sentir tão sozinho como eu me senti. É assim. É só medo, mais do que qualquer outra coisa. Tudo isso é ele falando, hein? Medo de rejeição, medo de ser chutado para fora da sua casa. É só inacreditável como sempre há aspectos cruéis dentro de uma família que você não sabia. Mas, por favor, não deixe isso te parar. É a sua vida, lute por ela. Ela pertence a vocês. Fecha aspas. Esse foi o recado do Rob. O Rob sempre disse que acha de extrema importância a gente falar sobre os nossos sentimentos, né? E que esconder a sua sexualidade, por exemplo, pode gerar sérios transtornos. O Judas Priest está aí, ó, atualmente trabalhando em um novo álbum que o Halford disse no mês passado, né?
que sente texturas na pegada ali de Painkiller em algumas das suas canções. E os elementos clássicos estão voltando nesse próximo álbum. Legal, né? O Robbie comenta sobre a paz que deu, né, sair da prisão, né, do armário e assumir a homossexualidade. Bom, para ele, isso foi uma experiência positiva. Mas será que a gente pode generalizar isso? Ou seja, que é o remédio ideal para todos? Para falar sobre isso, vamos chamar o psicanalista, psicólogo, mestre em psicologia clínica, Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Luke, pessoal, um grande abraço. A pergunta de hoje vem através do Robert Halford e pela maneira positiva como ele lidou com a revelação pública da sua homossexualidade. A partir disso, você me pergunta se o fato de se assumir gay publicamente é um remédio ideal para todos. Antes de responder a sua pergunta, Luca, eu vou fazer um parêntese para explicar os caminhos da orientação sexual humana, porque, como disse o Dr. Drauzio Varela, a homossexualidade é uma ilha cercada por ignorância por todos os lados. Na infância, a despeito do gênero masculino ou feminino, não temos ainda estabelecido uma identificação com a orientação sexual futura com a qual faremos adesão. Como Freud nos ensina, a criança vive uma sexualidade polimorfa ou bissexual. Porém, ao término da infância, é chegado o momento em que a criança se identificará de maneira mais definitiva com uma determinada forma de orientação sexual. E então, ela vai precisar de recalcar a outra. Por exemplo, um menino que se orienta para a heterossexualidade vai precisar recalcar a homossexualidade e vice-versa. Portanto, todos nós temos em nosso interior, para todos sempre, a predisposição para os dois caminhos identificatórios, heterossexual e homossexual, muito embora um só caminho se manifeste. Isso feito, vamos responder a sua questão. A revelação pública da homossexualidade é uma manifestação do sujeito, cujo conflito homossexual interno talvez tenha chegado a um nível tal de saturação que ele nutre a expectativa de que, ao se assumir para o mundo, ficará livre de todo conflito. Em um primeiro momento, sair do armário talvez seja aliviante mesmo, porque todo o peso do fingimento sai de seus ombros e ele se sente aliviado. Mas, para muitos gays e lésbicas, o day after não é nada agradável. E, em vez do resultado esperado, uma situação difícil vem à tona. Foi o que aconteceu com o ator inglês Rupert Everett, que após ter saído do armário, perdeu muitas oportunidades de trabalho. Ele diz o seguinte: para alguns filmes, o diretor e o elenco até me queriam, mas eu fui barrado pelo estúdio, só por ser gay. Portanto, sair do armário não funciona e você acaba quebrando a cara em um determinado momento. Sair do armário não é a única opção disponível de liberação. Existem outras formas, como, por exemplo, fazer as pazes consigo mesmo ou buscar uma psicoterapia de apoio para que você possa aprender a viver livremente a sua vida sem se preocupar com a opinião alheia. Mas, se sair do armário for a sua decisão, a palavra-chave é respeito. Respeito por você, respeito que deve ser o seu único orientador de escolha para se revelar e como se revelar. Um beijo a todos. E aí, curtiu? Tomara que sim. Então você já sabe, né? Comenta aí, curte, compartilha. Manda o seu link por WhatsApp para quem você conhece aí, que também gosta, assim como nós, né? Que curte também música e psicologia. E se inscreve aqui no canal. Vem aqui, tem barulhinhos de Nuno. Então, vamos dar aqui um beijinho no Ninho. É muito fofo, né? Um beijo! Se inscreve aí, curte. Fofo. Valeu, até semana que vem.